Está na hora de nosso estudo mensal sobre os textos das cartas de Paulo, substituindo fracamente nosso irmão Paulo, que não pode estar presente por motivo de força maior. Queremos começar agradecendo a participação em tempo real e futuro de todos que se interessarem em acompanhar esse estudo. E como qualquer trabalho de cunho espiritual, temos que começar sempre abrindo o canal de sintonia com o plano espiritual, com nossos guias e mentores. Querido Mestre Jesus, amigos, guias, orientadores espirituais, em especial Paulo de Tarso, sobre quem hoje iremos estudar o pensamento, as ações, a influência, a importância no desenvolvimento do cristianismo nascente. Vamos fechando nossos olhos, inspirando fundo, tentando nos desligar do plano material, nos conectar com esse mundo espiritual que fervilha à nossa volta, sempre pronto e prestes a nos trazer informações, inspiração e ajuda. Queridos amigos e mentores, estamos aqui reunidos para o nosso estudo mensal das cartas de Paulo. É uma proposta difícil. O nível de inteligência das comunicações do irmão Paulo era algo de destaque. E por isso rogamos, em especial nesses trabalhos, a vossa inspiração, para que possamos melhor interpretar, melhor entender tudo que esse irmão tentou nos dizer já 2000 anos atrás. E assim, agradecendo de antemão por esse apoio, orientação e inspiração, pedimos em especial permissão ao Mestre Jesus, nosso divino mentor, nosso orientador maior, nosso governante espiritual, para começarmos os trabalhos de hoje, dando todos graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos, então, iniciar hoje a terceira carta, né, de Paulo aos Romanos. A primeira pergunta que a gente faz, né, é: que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? E aí, Vidal, o que você tem para nos dizer? Ah, sim, claro. A minha tela já está visível? Tá, já mudou para o Abraão, Mas ela estava vai na para o lugar tela dela. certa. Muito bem. Então, aqui Agora. estamos. Está visível, né? Tá. Tá sim, tá sim. Paulo, nesses 2 capítulos, ele está retomando aquele embate dele, aquela disputa difícil no início do cristianismo, sobre a questão dos gentios, do seguir ou não seguir a tradição dos judeus, de impô-las aos não-judeus, se era ou não devido. Ele encontrou resistência muito forte internamente ao movimento do cristianismo nascente. Ele tinha uma posição também muito forte de não se impor aos não-judeus os hábitos e tradições judaicas. Ele queria focar na essência, na fé em Jesus. E ele começa a discussão focando em circuncisão, porque a circuncisão era uma característica extremamente, e continua sendo forte, das tradições judaicas. Uma aliança com Deus, tinha um simbolismo muito forte e era uma questão obrigatória. Então, a discussão com relação aos não-judeus, eles deveriam ou não adotar os mesmos padrões, inclusive quanto à circuncisão. Mas essa discussão, vocês perceberão que ela vai mais além
circuncisão é uma bandeira levantada que simboliza todo um conjunto de tradições que alguns queriam impor e outros não achavam necessárias. Passados 2000 anos, antes da gente entrar nas palavras propriamente de Paulo, eu acho interessante nós vermos como é que essa questão da circuncisão evoluiu. Hoje isso é um hábito abandonado, é um hábito que se generalizou, se espalhou por outras religiões, até se espalhou, sim. Mas qual é a situação hoje? Então, olhando do ponto de vista médico, a vantagem que os médicos apontam é que facilita a higienização, porque reduz riscos de proliferação de fungos, bactérias e as infecções por elas trazidas. Como consequência, existem estatísticas aí de diminuição do risco de doenças de infecções urinárias, postite, balanite, balastopostite, câncer de pênis e doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS, HPV e sífilis. Existe uma estatística impressionante em países onde a AIDS tem uma propagação muito alta, uma incidência muito alta, de que entre os homens circuncisos, tá, ela se reduz para 60%. É um número que impressiona e que poderia levar à conclusão de que, então, vamos torná-la de fato obrigatória. Já Abraão tinha razão quando trouxe esse costume para uma nação em início de desenvolvimento. Mas alguns questionam, mas isso em alguns países africanos, onde o índice é muito alto. Em países outros onde está sob controle, isso não faz sentido. E existem desvantagens, tá? Principalmente com relação à cirurgia, se ela não for feita em condições modernas de higiene, asepsia e tudo mais. Infecção, dores, desconforto, problema de cicatrização, etc. A situação é tão polêmica hoje que as próprias organizações de saúde não recomendam nem contraindicam. Isso ficou, então, pelos costumes. E como é que os costumes evoluíram? Bem, segundo a OMS, cerca de 30% da população mundial masculina em 2007 era circuncidada. Isso vai além das tradições religiosas. Pelo menos a religião judaica e o islamismo adotaram isso como impositivo, obrigatório. Mas as duas religiões juntas, não, alguns países asiáticos também adotam isso em maior extensão, mas não chega a 30% da população mundial. Logo, a adesão aumentou além da obrigatoriedade religiosa. E, de fato, algo que impressiona são os Estados Unidos. Pouco mais que a metade, quer dizer, metade, pelo menos, dos americanos do sexo masculino estão circuncidados. Lá virou um costume. Não é uma tradição, não é obrigatório, não é religioso, mas virou um costume muito maior que no Brasil. No Brasil, nós não temos essa tradição. Aqui, ela é adotada mais por questões médicas, fimose, algumas coisas assim. Mas essa é a situação. Porém, quando nós pensarmos nas condições de vida antiga, por exemplo, Moisés tirou o povo judeu do Egito e durante 40 anos eles buscaram a terra prometida. 40 anos no deserto. Para mim, é muito claro que havia um objetivo bem mais pragmático do que apenas religioso. Esta obrigatoriedade extensiva aos escravos. Os escravos não precisavam nem professar a religião judaica, mas eles também tinham que ser circuncidados. Havia aqui um objetivo que deu de hoje, uma lógica médica. Porém, naquela época, se nós olharmos para as leis mosaicas, nós vamos ver que muitas daquelas leis ditas religiosas tinham um cunho social, tinham um cunho jurídico, tinham um cunho médico,
muito além da religião. E, porém, dizendo é a vontade de Deus, era mais fácil de conseguir que elas fossem seguidas. Mas sequer foi uma iniciativa judaica. Antes mesmo de Abraão fazer esse pacto com Deus, já haviam povos que praticavam a circuncisão. O registro mais antigo é no Egito. Foram descobertas imagens, relevos em monumentos egípcios com cenas de circuncisão. Então, a humanidade já conhecia. Isso aqui foi algo selecionado dentro de um costume e tornado obrigatório, com objetivos que foram, para mim, pessoalmente, eu acredito que foram facilitados por uma imagem religiosa. Nós vamos ver mais à frente como é que foi isso. Tá? Vamos continuar aqui com esse texto. Depois, na segunda parte, no capítulo 4, Paulo vai entrar, vai citar, vai trazer Abraão para o texto. E aí a gente volta a esse tema, mostrando como foi e por que foi esse pacto com Deus que levou à obrigatoriedade da circuncisão. É E aí, verdade. Beth, vamos voltar agora para o texto de Paulo. É verdade, Vidal, quando você falou das leis da matéria estarem imiscuídas, né, com as leis religiosas de Deus, deve-se ao fato, né, que Moisés, que esteve à frente desse povo hebreu, acumulou, né, os dois poderes, o temporal, né, e o espiritual. Então, para administrar isso tudo, as coisas ficaram assim meio misturadas. E nós, então, sabemos que, para o povo judeu, a circuncisão era o sinal do convênio que Deus fez com Abraão. E aí, quando a primeira pergunta foi feita, o final dela é: que utilidade há na circuncisão? E aí a resposta vai continuando. Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, né? Ou seja, aqueles 10 mandamentos, né, recebidos por Moisés, né? Então, nós vamos encontrar na Bíblia, mais precisamente no Velho Testamento, a descrição da circuncisão como símbolo distintivo do povo de Deus, mandamento divino, e em Israel, a circuncisão costumava ser realizada no 8º dia de nascimento dos meninos. Podemos prosseguir, Vidal? Podemos. Já falamos bastante sobre esse item. Vamos voltar mais à frente. Certo. Então, o que importa, alguns deles foram infiéis. Anulará a fidelidade de Deus? E aí, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como já escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas, Norma, vai pontuar aí, né? Um instante. Esse trecho aqui me lembrou me lembrou até alguns contos zens, onde o mestre é questionado pelo discípulo por que ele não revida uma ofensa. E ele diz que eu não vou me nivelar ao erro do outro. Aqui, aplicado a Deus, com muito mais razão, né? Se nós somos infiéis a ele, por causa disso, não vai deixar de ser fiel aos seus compromissos conosco. Ele está muito acima disso. Vamos continuar? Muito. Vamos, querido. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Então, a gente vai ver aí que nós estamos atribuindo a Deus um argumento humano, não é?
E aí vem a resposta, claro que não, né? Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? É um argumento bem capcioso, né? Puxa vida, se a glória de Deus, ou a sabedoria dele, a bondade dele, ela é ressaltada pela minha inferioridade, então eu deveria ser elogiado, que eu estou melhorando a imagem dele, e não ser condenado a um pecado. É um argumento bem, bem. Eu vou nem usar a palavra porque acho forte para aqui. Vamos passar para frente. Mas foi o que ele levantou, né? É verdade. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Que concluiremos, então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstrando que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Ora, afinal, nós estamos num plano de provas e expiações, né, meus irmãos? Pois é. Todos somos muito imperfeitos ainda, né? E aqui, Paulo começa a usar um raciocínio muito inteligente. Ele começou o capítulo perguntando a vantagem de ser judeu? Começou lá. Agora ele está nivelando. Olha, tanto os judeus quanto os gentios pecam. Simples assim. Não é por sermos judeus, não é por estarmos, em princípio, seguindo a lei, que nós estamos em posição de vantagem, porque nós não fazemos por onde. E agora ele vai pegar mais pesado. Segue, Beth. Desculpa, segue, Norma. Estou pensando já na Beth na próxima parte. Como está escrito, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Aí o Vidal tem um esclarecimento para a gente do que significa esse justo, né, utilizado pelo Paulo. Esse texto é difícil mesmo, a leitura dele é difícil. E eu percebi que algumas palavras-chave dificultavam mais, especialmente justo e justificador. Aparece muito aqui. Aí, a solução é tentar não traduzir, não entender a palavra pelo significado que ela tem hoje. Isso dificulta muito. Mas pelo que era dado naquela época. Então, esse termo tem várias derivações dele, é o tzadik, não sei como é que pronunciona, mas pelo menos no Talmud, ele era usado para indicar pessoas que conseguiram alcançar a santidade, conseguiram piedade notável e santidade. Justo, então, é o santo. O que ele está dizendo aqui, olha, não tem santo, não. Nenhum. Somos todos pecadores. No bom português, é isso que eles não têm santo, não. Sejamos nós judeus ou gentios, estamos debaixo do pecado. E não tem santo. Somos todos pecadores. Aí, a Norma nos trouxe aqui um esclarecimento para quem quiser entender melhor o que é o Talmud. Diga, Norma. Isso. Então, aí ele diz, o termo tzadik é frequentemente usado livremente pelo Talmud, por indicar aqueles que conseguiram piedade especialmente notável e santidade. O Vidal explicou muito bem. E o Talmud eu fui buscar também, porque são termos, né, que quem professa o judaísmo sabe, mas nós, que somos espíritas, temos dificuldade, né? Então, recorri ao dicionário. Talmud, que significa estudo, né, em hebraico. É uma coletânea de livros sagrados dos judeus,
um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei judia e ética judaica, e costumes e história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. Então, agora já dá para encontrar. A turma discutia muito os textos canônicos, e tinham as interpretações. E essas discussões, essas interpretações, elas eram registradas no Talmud. Então, o Talmud mostra como eles estavam entendendo os textos sagrados. E tornou-se também um texto sagrado, famoso. Vamos prosseguir? Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Ele está dando aquela continuidade que não tem santo. Ó. Não tem ninguém, não. Sobrou ninguém que, de fato, esteja buscando Deus como essência da sua vida. Tá? Todos se desviaram, todos pecaram, todos tornaram-se juntamente inúteis. Primeiro, ele bate pesado. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. O que ele queria? Ele queria mostrar que não tem distinção entre na época, né, entre o judeu e o gentio, o não judeu, para poder nivelar os dois. Se a conclusão fosse, não, de fato, na vida real, na prática, os judeus se demonstram mais piedosos, não pecam, etc., etc., ele perderia esse argumento, porque os gentios teriam que aderir. Mas se os gentios estavam em pé de igualdade, os gentios pecam, você também peca. E daí? A solução não está aí, escolher quem é o santo. É isso que ele queria chegar. Não adianta dizer, eu sou santo, ele não é. A solução é outra. Vamos esperar, vamos ver aonde é que ele vai mostrar a solução. Está aqui é exatamente o que nós dissemos. Era santo. Então, pode retomar, Norma, 13. A 13 já? Essa aqui foi o que eu falei antes de mostrar. Tá bom. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Parece incrível, né? Mas até hoje aquela região ali próxima dos judeus mesmo, né? Continua essa rivalidade e toda essa contenda, né, de outrora, com tanta revelação que por lá passou, né? Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então, nós sabemos que a lei diz, e diz àqueles que estão abaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Porque ninguém pode falar, né? Ninguém conhece o coração do outro, e aquela história, né? Quem somos nós para julgar o nosso próximo, né? Isso que ele já estava alertando desde aquela época. Quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, todos os outros dedos estão apontados para nós, para os nossos equívocos, para as nossas falhas, não é verdade? Podemos continuar, Vidal? Você vai para o 20 agora? O 19 você leu, né? Sim. Foi. Tá. Portanto, ninguém será declarado justo, ou seja, santo, como o Vidal muito bem explicou anteriormente, diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ele aqui agora está relatando. Diga. Não.
Pode Ele falar. aqui está arrematando essa história. Todos. Se o critério é obediência à lei, ninguém é santo, ninguém pode ser declarado justo. E para que a lei serve, então? Ela, pelo menos, nos deixa conscientes de onde nós estamos errando, do pecado. Aí, depois de nivelar todos, e todos, eu estou dizendo os gentios e os judeus, ele agora vai dar a solução. Então, não basta a lei. E os judeus seguem a lei, os outros não seguem porque nem conhecem a lei, os gentios. Não faz diferença. Os judeus conhecem e não seguem. Palavra de Paulo, na época. Os gentios nem conhecem, nem seguem. Está todo mundo nivelado. Esse era o raciocínio dele. Tá? Um raciocínio bastante inteligente. Agora ele vai dar a solução. Pode seguir, Ô, Norma. Vidal, essa Oi. consciência do pecado cabe até hoje para nós, né? E nos lembra que ela fala de Pois é. muito mais será cobrado daquele que tiver maior consciência da lei, não é verdade? Então, vamos continuar. Agora que você falou nisso, então vamos lá. Sobre esse aspecto, era até pior ter nascido entre os judeus, porque eles estavam sendo informados da lei divina. Então, a responsabilidade deles ao não cumprir era muito maior de um gentio que nasceu distante e não tomou conhecimento da lei. E não a cumpriu porque sequer a conhecia. Né? Ficou até pior. Ele não usou esse argumento, poderia ter usado. Se fosse hoje, talvez ele usasse. É Então, verdade. vamos para o 21? Vamos. ver a Mas solução, então. agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Bom, Vai. um instante, então, aqui. Aqui ele está dizendo, agora se manifestou, surgiu uma outra solução. É uma justiça que vem direto de Deus, não vem da lei. Essa palavra independente aqui também é uma palavra forte. Devia ser até meio escandalosa. É alguma coisa que independa. E isso era importante para ele, de novo. Por quê? Porque ele queria trazer para o mesmo nível os gentios e os judeus. Os judeus nem conhecem a lei, tá, mas a nova justiça não depende da lei. Ele não precisa conhecê-la, porque Deus proveu uma outra maneira de nós conseguirmos aquilo que hoje em dia se chamaria salvação, mas não é que ele não usa essa palavra, não. Ele usa justiça. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A salvação agora, a solução para aqueles que pecam, e todos pecam, vem em cima de seguir ao Cristo. Acreditar na sua mensagem e segui-lo. E essa fé não faz distinção se eu sou gentio ou não. E aí vem a história do cristianismo. Eu vou pregar para os gentios e se eles acreditarem na mensagem de Jesus, eles podem serem justificados. Agora, usando o termo dele. Vamos ver como é que esse termo é. Todos pecam, todos estão destituídos da glória, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. É difícil essa frase. Vamos ter que olhar de novo o significado na época desta palavra. Hoje, justificar seria sinônimo de provar, comprovar, fundamentar, legitimar. Eu quase que usei aqui a palavra de legitimar. Mas depois eu vi um dicionário religioso que definiu de uma maneira melhor para a época. Em religião, justificar é fazer passar do pecado ao estado de graça. Justificar é sair do pecado e entrar na graça divina. É me santificar. Eu era um pecador, me justifico com Deus, me santifiquei. E aí a palavrinha que eu achei que se aplicava melhor, reabilitar.
Então, todos pecaram, mas agora nós podemos nos reabilitar através da fé em Jesus, de seguir a mensagem dele, de acreditar nele, claro que não basta acreditar e ter fé, seguir o seu evangelho. Essa é a redenção. Aqui não usa a salvação, mas a redenção também é sinônimo. Então, a salvação está em Jesus Cristo. Para todos que pecaram, sem distinção se eles conheciam ou não a lei, se eram judeus ou gentios. Aqui está o resumo do objetivo de toda a argumentação de Paulo nesta epístola. Não faz mais distinção, todo mundo peca, mas todo mundo pode se reabilitar, pode se redimir mediante a fé e seguir a mensagem de Jesus. Está acabando, né? Quer continuar? A 3, vamos adiante. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aí tem uma observação aí, Vital. Um instante só. Aqui, essa palavra tolerância, aqui no início eu achei meio estranho, né? Pô, então, a turma pecava, mas Deus era tolerante e não punia ninguém. É isso que ele está dizendo. A turma pecava, mas Deus era tolerante e não punia ninguém. Isso também é muito inteligente, porque alguém pode dizer assim, poxa, mas eu pequei, ninguém sabe e não me aconteceu nada. Eu estou impune, Deus não me castigou, então será que Deus castiga mesmo? Aí ele vai dizer, olha, você não foi castigado porque Deus estava sendo tolerante com você, mas isso vai acabar. Porque agora ele trouxe uma outra solução, que é acreditar no Evangelho do Cristo. Muito inteligente. Mesmo para os pecadores não punidos, ele deu a explicação e trouxe de novo uma espada sobre a cabeça de cada um. Ó, era assim, mas agora ele trouxe o filho dele, que se submeteu ao sacrifício por nós. Agora a justiça de Deus vai mudar. Não pense que essa tolerância e impunidade continuará. Tá? Então, aqui era só um resumozinho, mostrando que ele pregava como a redenção baseada na fé em Jesus. Mesmo os devedores da lei. Até então impunes, graças à tolerância divina. Todos eram devedores, todos estavam, entre aspas, impunes, por uma questão de tolerância, mas isso vai passar, porque agora tem uma solução outra, que você não vai mais poder alegar que não conseguiu seguir, basta ter fé em Jesus. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justificador daquele que tem fé em Jesus. Justificador aqui no sentido de legitimador. A fé em Jesus legitima a redenção. E a nova justiça de Deus vai se fazer com base nisso. Quer continuar, Norma? Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei. A lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado, ou seja, reabilitado, né, pela fé, independente da obediência à lei. Ele aqui tá sendo redundante, né? Ele está rodando no mesmo ponto para afirmar bem aquilo que nós já estamos repetindo tantas vezes que eu já estou ficando aqui meio constrangido. Né? Ele está colocando que obedecer à lei só não é suficiente, que a turma, em princípio, não obedecia, e que agora a justificação, a legitimação, a redenção virá pela fé, independente se obedecer ou não à lei. Pô, mas então, de novo, independente do judeu obedecer ou não, o gentio não obedecia porque não conhecia a lei. De novo, ele junta tudo e quer chegar
na questão de pregar, de propagar o evangelho do Cristo fora do território judaico, mundo afora. E isso aqui, essa defesa veemente dele aqui, ele colocou em prática. E sem ele, se não tivesse alguém fazendo o que ele fez, talvez, tá, o cristianismo tivesse virado apenas mais uma derivação do judaísmo antigo. A posição de Paulo é muito forte. Cumprir a lei mosaica deixa de ser relevante frente à fé no Cristo. E o que ele está fazendo aqui? Ó, se não é mais tão relevante, se eu posso me justificar independente de obedecer à lei, o que a lei dizia? Agora vamos voltar ao ponto lá no início. A lei dizia que a circuncisão era obrigatória. Mas agora eu consigo o mesmo resultado final independente de seguir essa lei. Então, eu não preciso ser circuncidado. Aí ele chega no ponto dele. Ele vai abrir agora a finalização. Não preciso ser circuncidado, porque eu tenho a opção de crer no Cristo. E isso será a minha salvação, a minha redenção, a minha reabilitação, no sentido de que eu era um pecador e deixarei de ser. Independente da circuncisão. É muito bom esse ponto, Vidal, porque Oi? Tiago ficou com a missão de pregar o Evangelho do Cristo lá com os judeus, né? Então, o Tiago, ele não abraçava essa constatação inteligente de Paulo direto, porque ele sabia que se ele abraçasse, aí que o evangelho de Jesus não ia ter voz, porque para o judeu era tão tradicional a história da circuncisão, não é? Então tinha esse embate de pontos de vista, né, entre Tiago e Paulo, mas Paulo estendeu além das fronteiras de Jerusalém para os gentios, enquanto Tiago ficou ali com Pedro, né, levando esse evangelho para os judeus tradicionalistas em suas leis, né? E o Paulo fez isso além das fronteiras, ele levou também a circuncisão além das fronteiras, porque além das fronteiras também tinham judeus ainda. E ele, sempre quando pregava, ele ia aonde? Em sinagogas. Então, era aquela precaução sempre, né, para poder fazer com que o evangelho se difundisse. Quando chegarmos agora em Abraão, se eu Uhum. esqueci, me lembra de falar sobre a preparação do terreno, do caminho. Isso que você falou agora foi uma preparação. Era um costume do povo judeu de, aonde fosse, levantar uma sinagoga, e nas sinagogas todos tinham voz. Isso facilitou muito o trabalho de Paulo, mas muito o trabalho de Paulo. Bem, você estava falando sobre... Agora é o item 29. Você falou uma outra coisa que me lembrou algo. Eu esqueci. Do Tiago. Do Tiago. Lembrei. Mas eu pensei agora, Norma. O que você acha? Não é que nós estamos vendo o que é patente? A inteligência de Paulo. Quando ele abria a boca, a turma se calava. Mesmo a turma que estava de pedra na mão para apedrejá-lo, se calava, porque ele convencia, ele tinha o dom da palavra. Muito bem. Então, ele foi escolhido a dedo, como alguém com inteligência para superar essa situação. Mas a situação, naquele momento, era muito complicada. Porque para fora tinha que ter uma mensagem de que não precisava. Sim, nós não falamos sobre isso ainda. Um obstáculo grande que Paulo deve ter encontrado, os gregos. Para a cultura grega, a circuncisão era uma coisa antiestética. Lembra que na cultura grega, os gregos gostavam muito da questão de esporte, né? Isso. Aquelas competições, e os esportistas competiam sem roupa.
ao ponto tal que tem um registro que eu encontrei de que atletas judeus ficavam envergonhados de participarem de competições com os gregos e procuravam esconder a circuncisão, mascará-la, não sei qual era o artifício que eles faziam. Tá? Mas então, os gregos viam isso como uma coisa antiestética. Eles não queriam, eles rejeitavam isso. Então, o que Paulo encontrou? Um mundo onde a cultura grega era, naquele momento, era mais importante. Depois, tão importante que os romanos dominaram o mundo e abraçaram a cultura grega. Então, encontraram um mundo que, por influência do padrão estético grego, estava rejeitando a circuncisão. Se ele insistisse na circuncisão, ele teria muito mais dificuldade em levar o evangelho do Cristo. Então, precisava de alguém que não tivesse esse preconceito contra os incircuncisos. Mas, por outro lado, não teria adiantado levar o evangelho para fora e ter deixado de lado, ter descuidado do próprio povo judeu. Tinha que pregar para dentro e para fora. Como fazer isso? Coisas que eram antagônicas. Por isso é que Tiago e Paulo viviam se rivalizando, até que um dia se entenderam. E dividiram o território, mas eles tinham um antagonismo forte entre eles. Até o dia que Tiago abriu o coração para Paulo, e Paulo entendeu a motivação de Tiago. Mas tem uma inteligência maior que cuidou disso tudo, que é Jesus. Desde que nós fomos recebidos ao chegarmos de Capela, há mais de 300 mil anos atrás, ele prometeu que viria a matéria nos ensinar, está tudo sendo preparado. Então, eles já sabiam que isso ia acontecer. Aí eles colocaram simultaneamente um Tiago, que olhou para dentro, que tentou valorizar os costumes, as tradições, para evitar a perseguição dos ortodoxos. E um Paulo que olhou para fora, que viu os preconceitos contra as tradições judaicas e que não tinha esse preconceito e brigou para que isso não fosse um impeditivo para a expansão. Então, havia uma situação de antagonismo que foi resolvida colocando dois polos de propósito. Um olhar para fora e outro olhar para dentro. Cada um cuidou do seu quintal muito bem e o cristianismo se espalhou pelo planeta. É verdade. Aí eu vi a inteligência do mestre. Em tudo, né? Tem o planejamento de Deus, né, Vidal? Sim, pois é. Deus Mas é você Deus. leu 29, eu não lembro. Oi? Você leu 29? Não, vamos ler Ah, agora. então vamos, tá. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Olha o justificará de Ao novo, justificar. Reabilitar. reabilitará, né? Mas também tem uma outra coisa aqui, também era um avanço. Eu acho que para a época ainda era um avanço. Esse conceito de que Deus é um só é um pouco mais do que o monoteísmo. Na época antiga, quantas guerras aconteceram para ver quem era o Deus mais forte? Meu Deus é mais forte que o teu, eu vou vencer essa batalha. Uhum. Então, a visão de Paulo aqui é que Deus não é só questão monoteísta, não é que só existe um Deus, Deus é um só para todo mundo. O Deus nosso também é dos gentios. E se é Deus dele também é pai deles, também é criador deles, também os ama e também quer para eles o mesmo que quer para nós. Essa visão é uma visão que talvez, mesmo hoje, nem todo mundo tenha ainda. Embora hoje já não se discute mais essa discussão, né? O meu Deus e o teu Deus. Hoje eu acho que, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que quando a gente escuta lá, Jeová, a gente entende mais como sendo uma palavra para Deus em outro idioma, do que sendo outro Deus. Né? Mas esse é que ele estava dizendo aqui nesse momento. E eu não me lembro de, em algum outro, nessa época, já estar defendendo essa visão, não.
Fala-se no monoteísmo, sim, mas não nisto. Uhum. Vamos avançar? Aí ele continua, né? É. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, Aí, nó. fala. Aí ele deu um nó em pingo d'água, né? Aí ele deu uma enrolada. Por quê? Primeiro ele diz que independia da fé. Aqui ele tenta agora rebater o que iam dizer para ele. Então não precisa seguir a lei? Não, nós não anulamos a lei. A fé confirma a lei. Mas ele é meio contraditório e vai em frente, passa o rolo compressor. O objetivo dele nós sabemos qual é. Né? Só existe um Deus e a autoridade desse Deus se estende a todos, tanto os circuncisos quanto os incircuncisos. E a reabilitação pela fé não depende do cumprimento da fé, mas confirma a lei. Não depende do cumprimento da lei, mas confirma a lei. Tudo bem, é válido, eu achei válido. Aí vem uma notinha aqui tua, né? Quer falar sobre ela? Isso. Embora a circuncisão fosse uma marca permanente que diferenciava o povo do Criador dos demais, não era visível para que todos pudessem ver claramente, não é verdade? O símbolo, entretanto, era interno, demonstrando que mais que um sinal na carne, era o comportamento e a fé que os identificariam como servo do Deus Altíssimo. É o perfeito ensinamento de hoje, não é? A gente pode ser circuncidado ou não, a gente pode falar de Deus, não é? Mas se não praticarmos, se não tivermos vivenciando o que se prega, o que se fala, o que está valendo, não é? Essa chamada de consciência para a interpretação judaica era isso, era a fé que os identificavam com o Altíssimo só, aquele símbolo lá da circuncisão. É isso, Vidal. É Eu isso. acho. Olha, consultei o relógio, nós gastamos muito tempo. Talvez a gente tenha que ser Isso, um pouco tá? mais rápidos agora. Né? Que lá no início nós dissemos, depois de falar sobre Abraão, que Abraão Sim, está sim. ali, não está citado diretamente, mas ele está direto. A gente pode aproveitar essa parte histórica, não o texto Pois dele, não, e falar sobre Abraão. Depois a gente encerra, que tal? tá ótimo, tá ótimo. Então vamos lá. Em Romanos 4, ele puxa Abraão. Por que ele puxa Abraão? Abraão é o pai do povo judeu. É chamado de pai da fé, por um motivo muito especial com a história dele com Isaac. Né? Mas, se a gente pensar que o povo judeu, e isso é dito, olha só, isso é dito, eu não vou puxar não para não perder tempo, mas eu descobri num trecho de A Caminho da Luz de Emmanuel, onde fala que Jesus está norteando, está guiando os passos dos semitas para preparar a chegada dele desde antes de Abraão. Então, aqui eles já selecionaram alguém que tinha uma característica de fé muito grande e começaram a preparar o caminho para a chegada de Jesus. Eu me lembrei aqui daquela história das sinagogas, que a Norma falou que eram abertas onde os judeus estivessem. Foi uma preparação para espalhar o cristianismo. Mas então, a história de Abraão é mais longa, né? Mas Deus chamou Abraão, que vivia provavelmente em Ur, ele era um caldeu, para fazer uma aliança com ele, onde Deus promete que, apesar da idade avançada, fala assim, 99 anos, ele teria um filho e a descendência dele geraria um novo povo. É uma promessa que Deus fez, uma aliança para a descendência de Abraão. Esse povo era o povo judeu. Por isso, Abraão é considerado pai. A história começa com ele. Tá? E, como sinal desta aliança,
Abraão seria circuncidado, e foi dito na Bíblia com 99 anos, e todos os homens de sua família, e à volta de seus escravos, etc. Então, Deus traz Abraão, tira Abraão de onde ele estava, e encaminha Abraão para começar a jornada em direção ao território futuro, propõe essa aliança, fala da descendência, a Sara, a esposa de Abraão, chega a rir quando escuta que ela seria mãe, que ela já tinha idade avançada. Mas a promessa ficou, e a circuncisão era essa aliança. É posta como uma exigência de Deus. Em Gênesis está assim: e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. É um rito de passagem. Antes você era aí um caldeu, não importa. Agora você faz parte do povo prometido. E quando a Norma me pediu para falar sobre esta parte aqui, ela queria falar sobre Isaac. E eu tremi na base, porque eu não gosto da história de Isaac. Porque eu acho muito estranho. Claro que não foi Deus, né? Quem falou com Abraão era médium. Quem falou com Abraão foram os guias espirituais, os mentores, os mestres do cristianismo, nem ainda incipiente, né? Os prepostos emissários de Jesus que estavam preparando o caminho. Né? E de achar que um espírito superior vai assustar o encarnado pedindo o sacrifício do seu filho, oferece um filho e depois pede para sacrificar. Eu nunca gostei essa história, nunca me convenceu. Tá bom, era só um teste. Já vi uma versão que foi uma discussão entre Deus e o diabo. Deus, faz isso, eu duvido que ele tenha fé. Testa a fé dele, ele vai falhar. Aí Deus vai e testa. É meio estranho isso. Né? Mas o bonito é que o anjo não deixa isso acontecer. Então, eu escolhi uma imagem que Abraão não sacrifica Isaac, porque há uma intervenção mediúnica, não vou falar divina, não, mediúnica, que não deixa isso acontecer. Então, foi só um teste. Tá? Em Hebreus, se a gente entrar nesta parte aqui, o texto é longo. Em Hebreus, em Gênesis, o texto é longo, mostrando que Deus pediu, exigiu o sacrifício, etc. Aí, quando eu estava procurando essa imagem, eu encontrei esse texto aqui em Hebreus, que coincide exatamente com a possibilidade que eu considero bem mais razoável. Ora, naquela época, antes mesmo do judaísmo, e mesmo depois, quando se falava em agradar a Deus, a turma pensava em sacrifício. Mesmo os judeus faziam sacrifício de animais. Jesus se escandalizou no templo, não foi porque tinha vendedor lá, não. Foi pelo sacrifício. Ele viu o rio de sangue correndo por ali, que ele cheirava matadouro. Então, Deus faz o que faz por Moisés, por Abraão, promete a ele que vai ter todo um povo que terá atenção divina, e ele quer agradar a Deus. Então, em Hebreus, depois vamos ver que em Hebreus, o texto é diferente do que está em Gênesis. Gênesis é dito que foi escrito por Moisés, é dito. Você sabe ao certo. Hebreus, em princípio, a turma achava que tinha sido escrito pelo próprio Paulo, mas hoje se entende que não foi Paulo. A linguagem é diferente, o estilo é diferente. Mas em Hebreus está dito, mas é aceito como um cânone. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, pela fé, tem que traduzir isso aqui, né? Pela fé, Abraão ofereceu Isaac como prova a Deus. Quer dizer, é Abraão que oferece aqui em Hebreus. A palavra é Abraão ofereceu. Não foi Deus que exigiu, Abraão ofereceu. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, seu filho único, pelo menos oficial, porque ele tinha filhos fora do casamento, que era normal também.
Em 18. Em 17, continua. Sendo-lhe dito, em Isaac será a tua descendência. Então, ele escutou isso dos emissários de Jesus. E aí, ele considerou que Deus era tão poderoso que poderia até ressuscitar um morto. Olha o raciocínio aqui, que é um raciocínio até bem pauliano, né? Inteligente. Abraão ofereceu porque achou que Deus era poderoso e ia ressuscitar Isaac. Tem aqui um certo golpinho. Eu vou provar a minha fé, mas ele disse que Isaac vai gerar um povo sagrado, então o único jeito, se eu oferecer Isaac em sacrifício, é ressuscitar depois. Tá? Mas isso é uma prova de fé, sim. Se esse for o raciocínio tortuoso dele, é um raciocínio também de muita fé. Ele foi para o sacrifício do filho, achando que o filho seria ressuscitado, segundo Hebreus. Mas isso faz mais sentido do que acreditar que Deus de verdade, iria oferecer um filho para criar um povo sagrado e depois pedir que esse filho fosse sacrificado apenas para testar a fé de Abraão. Mas essa é a história. O pacto de Abraão, por que ele é chamado de o pai da fé, e como surgiu a circuncisão entre o povo hebreu, que não era hebreu ainda, que já eram os semitas, que estavam reencarnando, mas não era ainda o povo hebreu. Começou aqui como um ritual de passagem, onde, antes de ser circuncidado, não era o povo eleito. Depois de circuncidado, se elegeu a ser o povo eleito. Tem a ver com o que nós falamos em Romanos 3 e vai ter a ver com o que ele puxa agora em Romanos 4, que fica para a próxima, porque o tempo acabou, não é, Norma? Falei demais.